que é a virtude para Sócrates? Para Sócrates, a virtude é conhecimento. Ninguém faz o mal de propósito. Só erra quem não sabe o que é o bem. Aqui ele está falando de um nível de conhecimento do bem. De fato, o exercício da razão num contexto socrático. Aqui ele está dizendo de um estado de conhecimento do bem que, para mim, hoje, no que nós temos, nas semânticas que usamos, seria mais adequado falar consciência. Então, o mal, praticante do mal, ele está expressando a sua ignorância do bem para Sócrates. Por que Sócrates dizia que a virtude é o conhecimento? É conhecimento. Porque agir bem exige saber o que inspira confiança ou medo. O que é a virtude para Sócrates? Para Sócrates, a virtude é conhecimento. Ninguém faz o mal de propósito. Só erra quem não sabe o que é o bem. Então, veja, olha só. A virtude, ela, no primeiro contexto que eu trouxe aqui para vocês, no primeiro bloco, você está assistindo só o corte dessa live, é só um vídeo que é o corte, um corte de uma live, tá? Eu vou deixar recomendado aqui para você. Então, primeiro bloco eu contei a historinha lá do sábio, tá? E ali a professora Lucilena Galvão diz, pratique a virtude por disciplina até que você se torne a própria virtude. Sócrates, ele diz, ninguém faz algo, ninguém pratica o vício tendo conhecimento do bem. E é isso daqui, rapaz. Esse Sócrates não sabe de nada. É porque o que ele está falando aqui é outra coisa. Não é simplesmente um saber o que é certo e o que é errado dado de fora. Aqui ele está falando de um nível de conhecimento do bem. De fato, o exercício da razão num contexto socrático. Que quando se fala de razão hoje, eu acho que não tem muito a ver com o que o Sócrates está falando. Aqui ele está dizendo de um estado de conhecimento do bem que, para mim, hoje, no que nós temos, nas semânticas que usamos, seria mais adequado falar consciência. Então, a virtude, ela surge da consciência do bem. Se eu pratico o vício e não a virtude, é porque eu não tomei consciência do bem. E o incrível é que isso é sustentado em muitos outros autores que trabalham questão de expansão de consciência. Como, por exemplo, os níveis de consciência que eu já trouxe aqui no canal. Já citei, né? Eu nunca trouxe os níveis de consciência, mas eu já citei aqui com Ken Jr. Então, o mal, o praticante do mal, ele está expressando a sua ignorância do bem para Sócrates. Eu estou parafraseando isso e dizendo que ele está expressando a sua inconsciência. Por que Sócrates dizia que a virtude é o conhecimento? É conhecimento. Porque agir bem exige saber o que inspira confiança ou medo. Somos bons no que sabemos e maus no que não sabemos. Isso daqui tem muita camada, muita camada. Eu não sei se de todos os autores que eu vou trazer, Sócrates é um dos meus preferidos, tá? Sempre foi. Sócrates nunca escreveu nada. A gente conhece a filosofia socrática através de Platão, escrito por Platão. Tem até uma discussão se Sócrates realmente existiu ou se alguns até levantam que ele pode ter sido um personagem criado por Platão, né?
Eu acho muito difícil, porque os textos que são de fato atribuídos a Sócrates é muito diferente dos textos de Platão, mesmo quando Platão usa Sócrates. Mesmo quando o protagonista lá, o sábio, né, que está usando os diálogos lá, que é a estratégia, né, de Platão, é Sócrates, é muito difícil. Eu não consigo explicar isso, até porque também não domino o conhecimento de tal forma. Eu estou falando de percepção, é uma coisa que está num outro lugar aqui. Eu digo, o cara realmente é um cara diferente. Então, a não ser Platão é um gênio, mas ele teria que ser um gênio muito monstruoso para construir assim duas personalidades tão profundas, né, diferentes, Platão, ele mesmo e Sócrates. Então nós conhecemos Sócrates através dos escritos de Platão, que foi o seu discípulo, né? E ele é um dos meus preferidos. E isso daqui tem muitas camadas, muitas. Então se alguém está praticando mal, é porque lhe falta um conhecimento. É porque lhe falta o conhecimento do bem. Talvez essa pessoa esteja totalmente adormecida em relação à verdade, em relação ao bem, em relação ao bem supremo, né? Não, professor, mas não existe verdade. Se a verdade não existe, a afirmação não existe verdade é uma verdade. É um paradoxo, não tem como. Verdade é algo que se impõe, ela não é como não ser. É impossível não ser. Não existiu ser. Por quê? Porque somos. Você está aqui, está diante de mim, está diante de você. Ele está se manifestando, né? Então, esse conhecimento, essa busca, esse encontro, essa busca do conhecimento. Quando não conheço, ajo mal. Então, o meu agir, virtuoso ou não, depende do meu conhecimento do bem. Então isso quebra um pouquinho. Não é a disciplina que vai me levar, é o conhecimento, é a elevação da minha razão ou consciência que vai me trazer um agir, virtuoso. Isso tem ressonância em alguns outros autores que eu vou trazer aqui um pouquinho mais à frente. A virtude pode ser ensinada ou depende apenas do saber? Sócrates acreditava que a disciplina poderia ser ensinada, mas através do conhecimento verdadeiro, a sabedoria, que gera a virtude real. Então, a virtude, veja, a história, ela me traz, a historinha contada no primeiro bloco, me traz o quê? Me traz que eu pratico a virtude. Aliás, a história toda é assim. Os discípulos se dedicam à prática da virtude. Isso chama a atenção do seu mestre, que lhes faz uma promessa. A promessa é: se vocês continuarem se dedicando e evoluírem na prática da virtude, eu vou dar um prêmio para vocês. Eu vou dar a vocês a oportunidade de conhecer um sábio. Então veja, toda história remete à prática disciplinada da virtude. A prática disciplinada da virtude. Por causa dela, os discípulos chamam a atenção do mestre. Por se dedicar ainda mais a ela, esse mestre decide que eles estão prontos para receber o prêmio do sábio. E na percepção do mestre, daqueles discípulos, de tanto praticar a virtude, aquele homem sábio tornou-se um sábio de tal forma que para ele já é sua própria essência, sua própria natureza praticar a virtude. Sócrates, ele está remetendo outra coisa. A virtude, ela pode ser ensinada? Pode. Através do quê? Através do conhecimento da sabedoria.
Então eu conheço a sabedoria e por conhecê-la, eu começo a praticar a virtude. A história seria diferente se fosse trazido para um contexto socrático. Então seria, os discípulos, por conhecerem um sábio, eles passariam a viver uma disciplina, buscar viver a disciplina da virtude. Tá? Seria um pouco isso, essa inversão. Então, veja, aqui eu não estou dizendo que não se deve praticar a virtude disciplinadamente. Treinamento. Isso é extremamente importante. Mas Sócrates, ele já nos dá uma pista para nós não cairmos na dimensão do voluntarismo. Talvez o processo que você precise, eu e você precise, é encontrar a sabedoria. Tá? Encontrar a sabedoria. Pelo menos vislumbrá-la de alguma forma. E Sócrates, ele remete isso através do conhecimento. É por isso que uma das lives mais importantes que eu já fiz aqui no canal, tá? É a live A Sociedade Está Emburrecendo. Porque realmente a total ausência de razão, logos, esvaziamento das palavras, logos, a ausência de lógica, logos, tá? A total ausência de razão, logos, lógica, esvaziamento das palavras, ela nos como é que eu posso dizer? Nos alejam. Por isso que um projeto como o Nova Acrópole é um projeto tão importante. Porque eles realmente querem trazer essa transformação do ser humano, não é prática de desenvolvimento humano, é a transformação do ser humano, tá? Eles insistem muito nisso, através da filosofia prática. E recentemente eu descobri um outro projeto também incrível que eu estou apaixonado, que é o Centro Tomista. Centro Tomista. Aí você vai ter uma filosofia aristotélica tomista incrível, né? E são membros, né, do Instituto do Verbo Encarnado, que é um instituto religioso, mas que eles querem justamente difundir a filosofia, principalmente a filosofia escolástica, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendada aqui. E desse lado eu vou deixar um vídeo especial para você. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Grande abraço!